Olá, tudo bem? Normalmente, em nossos vídeos aqui, a gente costuma iniciar com um olá mais entusiasmado, sorriso no rosto e com a paz do Senhor Jesus para você. Obviamente que o meu desejo é que a paz de Jesus Cristo esteja com você e com a sua família e que estejam todos bem. Mas o vídeo de hoje é um tanto delicado, causa náuseas e embrulho no estômago. A alma se angustia. O tema de hoje é sobre um assunto que está bastante em alta em nossa nação, no Brasil. É sobre o julgamento do STF acerca da descriminalização do aborto. É a da ADPF 442. Diante disso, vamos para o vídeo. ADPF 442, a descriminalização do aborto. É o julgamento que foi colocado em pauta através da ministra Rosa Weber, esta que estará se aposentando agora no final do mês. Então ela decidiu, vamos julgar esse assunto. Um assunto normal, comum, nada demais, aborto. Terrível, queridos. Infelizmente, temos assistido o espírito do anticristo atuando no meio da nossa sociedade. O assunto de hoje vai trazer muita polêmica. Não era para ser polêmico. É o óbvio. Mas, infelizmente, numa sociedade que relativiza a verdade, o óbvio acaba sendo um escândalo. Antes de falar qualquer coisa acerca do que é o aborto, precisamos entender qual é o objetivo da existência do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Obviamente que o STF, como Supremo Tribunal Federal, formado por juízes que deveriam ser, de fato, juízes imparciais e não juízes políticos, juízes que, obviamente, julgam uma causa e não fazem política. O próprio ministro Barroso, certa feita, disse que o STF agora é um poder político. Não, senhor ministro, não é um poder político. Ninguém votou dos senhores. Diante desta situação, nos perguntamos qual é a função do STF? Porventura não é julgar? Não é colocar em prática as leis que foram criadas pelos deputados, senadores, o parlamento? O parlamento em nossa nação não mais criam leis. Simplesmente se abdicaram da sua função. Ou será que o STF usurpou as suas funções? O que temos assistido de alguns anos para cá é uma usurpação do poder do Supremo Tribunal Federal. Os poderes deveriam estar em harmonia entre si, mas o que nós estamos assistindo é o STF com um poder que quase tirano, e isso é um eufemismo, fazendo o que quer. E os assuntos que eles têm abordado e colocado em pauta para que sejam praticados são bizarros. Hoje nós estamos entrando numa discussão que é terrível, que é a questão do aborto. Diante desta discussão do aborto, eu pergunto, onde estão os deputados? Onde estão os senadores? Cadê o parlamento? O STF agora cria leis? O que é que está acontecendo? Infelizmente, a nossa nação está indo de mal a pior. E agora nós estamos assistindo um estratagema, uma estratégia maligna para colocar em prática a morte, o assassinato, o aborto de crianças ainda no ventre materno. Mas você sabe o que é uma vida? Para vocês terem uma ideia do que é uma vida de um feto no ventre, após a concepção, 18 dias após a concepção, o coração daquele feto já está se formando. 21 dias depois, já começa a bater. Além disso, 30 dias depois, o cérebro já está formado. 40 dias, ondas cerebrais já podem ser medidas. Na 8ª semana, já está quase formado as mãos e os pés. Na 9ª semana, as unhas
já podem ser vistas, já estão formadas, e os dedos dos pés já estão formados também. E isto na 9ª semana. O que o STF já começou a julgar é que o aborto, através dos julgamentos dele, se caso sejam aprovados, recebam maioria dos votos, o aborto será legal em nossa nação. O que o STF está julgando é a descriminalização do aborto ao 3º mês ou até o 3º mês de gestação. Isso é assassinato, isso é maligno, isso é perversão, isso é diabólico, é triste, é terrível. Vem até aqui, preste atenção nisso que eu vou falar. Para vocês terem uma ideia do que é a 12ª semana da gestação ou o 3º mês, eu quero aqui dizer para vocês algumas características desse feto que está no ventre na 12ª semana ou 3º mês. Na 12ª semana de gestação, os órgãos do bebê já estão formados e começam a funcionar, mas continuam a se desenvolver e amadurecer até o final da gravidez. A medula óssea do bebê já produz células sanguíneas, como os glóbulos brancos e vermelhos, e a glândula hipófise do cérebro começa a produzir hormônios que são responsáveis por regular outras glândulas do corpo do bebê. Continuando, diz assim, acerca do desenvolvimento do bebê. Na 12ª semana da gestação, a pele do feto é transparente, o cabelo começa a crescer e a maioria dos sistemas e órgãos do bebê já estão desenvolvidos, mas continuam a amadurecer até o final da gravidez. Além disso, os órgãos começam a desempenhar as suas funções. Os ossos, incluindo o esqueleto, o crânio e os ossos longos, começam a ficar mais rígidos e a medula óssea começa a produzir as hemâncias, que carregam o oxigênio para os órgãos do bebê, e glóbulos brancos, que fazem parte do sistema imunológico. O tamanho do bebê na 12ª semana ou 3º mês de gestação é de 5 a 6 centímetros, sendo equivalente ao tamanho de uma ameixa, ou o exemplo que eu estou aqui, ó. Este corretivo, ele tem em cerca de 6 centímetros. Esse é o tamanho de um bebê no 3º mês de gestação ou 12ª semana de gestação. Você consegue imaginar isso? É terrível, cara! É terrível! Um bebê, as pernas, os braços, as mãos, as unhas, os dedos dos pés, os seus órgãos, o coração batendo, o cérebro, as ondas cerebrais, e extirpar isso do ventre materno. Isso é terrível. Isso é maligno. Isso é perversão total. E a ministra Rosa Weber, que na madrugada votou a favor a isto, ela foi a primeira ministra a votar a favor disso. Na calada da noite. Isso é um absurdo. Nem discursar, ela discursou acerca disso. Lamentável. Queridos, o assunto, como eu disse para vocês, é polêmico, é difícil, é terrível. Que a nossa esperança esteja em Jesus Cristo. Quem é a favor do aborto, quem apoia isto, é maligno, é perverso. Se arrependa, se converta dos seus pecados, abandone essa ideia e essa prática, porque se você permanecer com essa ideia, com essa prática, Deus condenará você e você pagará um alto preço eterno por isto. A palavra de Deus nos diz que houve um momento na história do povo hebreu, ainda quando estava no Egito, que Faraó viu o povo hebreu crescendo, forte, e ele decidiu que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos. E aí existia naquele momento duas parteiras, Sifrá e Puá. E essas duas parteiras impediram a morte desses nascituros. O faraó, sabendo disso, ele ordenou que todas as crianças que nascessem, que estiveram nascidas já do sexo masculino, fossem jogadas no Nilo. Moisés, ele foi jogado no Nilo, mas ele não se afogou, porque ele foi colocado num cesto de junco e boiou pelo rio Nilo. E dentro dos propósitos de Deus, ele foi criado pela filha de Faraó. E este Moisés, ele se tornou um grande líder que ajudou a libertar o povo da escravidão do Egito. Até hoje,
A memória de Moisés, ou melhor, a memória de Moisés, ela é lembrada pelo povo hebreu. E não somente isso, Moisés é estudado até na teoria geral da administração. Quão importante foi Moisés? Você já parou para pensar que muitos desses fetos, milhões desses bebês que já foram abortados, poderia ser tão relevante quanto foi Moisés? Ainda as escrituras sagradas vai nos dizer que, semelhante a Moisés, foi com Jesus. Herodes, um coração cheio de malignidade, um coração diabólico, perverso, ele ordenou a morte de todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. O texto bíblico em Mateus 2,16 diz: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Terrível. Terrível. Não é de agora que Satanás ele instrumentaliza homens para matar criança. Foi assim na época de Moisés no Egito, foi assim na época de Jesus e é assim ao longo da história humana. Não é de hoje que crianças são sacrificadas com uma ideia maligna e perversa. Foi assim que o próprio rei Manassés, filho do rei Ezequias, lançou seu próprio filho no fogo em adoração ao deus Moloque. O Moloque de hoje é através de uma canetada. O Moloque de hoje é através de leis que são introduzidas através de juízes ao redor do mundo. É assim nos Estados Unidos, é assim no México, é assim na Argentina, é assim em alguns países da Europa e está sendo assim no Brasil. É triste, é lamentável, é terrível. Mas Deus, ele não toma inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Ainda que os homens falhem aqui, a justiça de Deus, ela não vai falhar. Ela é infalível. Sendo assim, queridos amigos, você que está assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo. Não deixe que esse vídeo morra. Compartilhe o máximo que você puder nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mas compartilhe este vídeo para que chegue ao máximo de pessoas, para que fiquem cientes da barbaridade que estão procurando introduzir nesta nação. O aborto é assassinato de bebê, sim, é homicídio. E ainda, veja que coisa absurda, e ainda tem gente que diz assim, meu corpo, minhas regras. Ei, você mesmo. O feto, o bebê, não é uma extensão do seu corpo, não é como um cabelo, não é como uma unha, não é uma vesícula biliar ou um apêndice. O feto, o bebê, ele é uma vida dentro de outra vida. Não é uma extensão do seu corpo. Se 18 dias após uma concepção já há uma formação de coração, 21 dias, este coração começa a bater, se há uma interrupção deste coração humano, isso não é outra coisa senão homicídio, assassinato. Que a misericórdia de Deus, a sua graça, possa nos dar força diante de tanta malignidade deste mundo. E que, em nome de Jesus, esta ADPF 442 seja rejeitada pela maioria dos ministros. Que o bondoso Deus abençoe tua vida, abençoe a tua família. E oremos pela nossa nação. Oremos por este mundo caído e perverso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.